O programa Aplausos tem agora uma entrevista com um promotor de justiça há 25 anos exercendo. Jales Guedes Coelho Mendonça. Seja bem-vindo, mestre. Obrigado, Arthur. É uma satisfação estar aqui com você. Prazer muito grande. O Jales é de família tradicional aqui de Goiás, pessoa muito querida. Ele é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que é uma instituição da área cultural aí muito reconhecida. É a primeira de Goiânia, Arthur. É a primeira? Isso. Foi fundada na cidade de Goiás em 32 e veio para cá depois da mudança e está estabelecida ali na Praça Cívica, na Casa Rosada de Goiânia. A Casa Rosada. Isso. Esquina com a... 85. Com 85. Isso. Foi construído aquele imóvel, que foi construído em 38. E é o primeiro imóvel do setor sul de Goiânia. Sim. E tá bonito lá, né? A gente fez uma parceria com o Cicobi, Unicentro BR, Cooperativa de Crédito, Sim. e eles restauraram para nós ali aquela casa e hoje ela está aberta para a sociedade, acolhendo todos que queiram ali conhecer a história de Goiás. Bom, a novidade lá agora é uma exposição que está acontecendo. É a terceira exposição, a gente já fez a exposição do Dom Tomás Balduino, em 2023, em 24 a do Jales Machado Siqueira e agora do seu filho, o ex-governador Otávio Lage de Siqueira. Então ficará lá todo o ano de 2025, ficará lá à disposição para quem quiser conhecer um pouco da trajetória dele. Otávio Lage de Siqueira, que era engenheiro civil e que foi governador de Goiás. Nos anos 60. Nos anos 60, exatamente. Eu, inclusive, na época, ganhei uma aposta, né? Que ele seria eleito. E ele que falou para mim, ele chegou na Rádio Anhanguera, ali no prédio do Popular, para dar entrevista e tal. Eu falei, doutor Otávio, eu apostei no senhor. Ele falou, você vai ganhar, que eu vou ganhar. Foi a eleição ele contra o Peixoto da Silveira. Isso, Peixotinho. Peixoto da Silveira, exatamente. E foi uma bela eleição. Foi, 65. 65. Bom, nós temos, sobre essa exposição, nós temos um vídeo que nós vamos mostrar para vocês terem uma ideia dessa importância, dessa dimensão. O Instituto Histórico e Geográfico fez um grande trabalho. Nós vamos conhecer durante 12 meses a história de Otávio Lage, uma grande personalidade do século XX, e que deixou exemplos. Foi feito um trabalho minucioso pela museóloga e a Vanessa pesquisou, foi atrás de documentos, né? Foi atrás na família de objetos, né? Que minha mãe tinha guardado, que os filhos tinham guardado, parentes guardaram. E o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus no céu, a nossa reza te agradou. O sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. Meu avô Otávio, ele acabou deixando muitos valores muito fortes, né? As características muito marcantes que ele tinha. Um legado enorme, né? Seja como político, como empresário, como um pai, como um avô. A hora que a gente vai rememorando, né, com aquele material, sejam as fotos, sejam os documentos, ou seja, aquilo que ele produziu em vida, né, a gente sente muita saudade e o coração machuca, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entendeu que isso não podia ficar confinado à família, né? Eu acho que o legado do Dr. Otávio está aí para todo mundo ver, né? Então, as coisas que ele fez durante toda a vida dele, hoje reverbera no estado de Goiás. E o sol não castigou, a chuva não falhou. Muito bem, vocês viram aí o vídeo, né? A exibição do vídeo, muito interessante. E você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa exposição? Essa exposição ela é fruto de uma parceria com a Jales Machado S.A., sediada em Goianésia. Então a gente fez um acordo com eles que a gente faria a exposição do patriarca da família Siqueira em Goiás, que é o Jales Machado, também engenheiro, formado, pai do Otávio, e formado na mesma faculdade, na Politécnica de São Paulo. E ele veio para cá, para Goiás, para morar em Buriti Alegre.
Tanto que o Otávio nasceu em Buriti, mas ele fez a vida e ficou conhecido como um dos fundadores de Goianésia, né? Sim. Ele criou uma fazenda lá, chama Fazenda Itajá, para plantar café. E trouxe o maior cafeicultor do Brasil, o Jeremias Lunardelli, do Paraná. Que hoje mora em Goiás. Hoje não, há muitos anos. Mas esse é o neto dele. Ah, O avô dele foi uma inspiração, inclusive, daquela novela da Globo, O Rei do Gado. sim. Né? E aí ele veio para Goiás, inspirado pelo Jales, e comprou uma fazenda lá em Goianésia. Jeremias Lunardelli. Lunardelli. E aí nós fizemos a exposição do Jales, que também tem a trajetória, além de empresarial e de fazendeiro, mas também no meio político, né? E agora estamos fazendo a exposição do filho dele, para gerar até uma continuidade, né, cronológica das famílias importantes de Goiás. E agora do filho Otávio, que foi governador durante 5 anos em Goiás. Perfeitamente. E todo mundo se lembra dele, que foi um grande governador. Eu queria também fazer uma sugestão para as pessoas conhecerem a nossa hemeroteca digital, que hoje é a maior página na internet disponíveis sobre a imprensa goiana. Nós temos lá jornais de 31 municípios goianos. Sim. Né? Então o endereço é hemeroteca.ihgg.org. Consultem e ali vocês vão ter acesso a uma fonte, a um manancial enorme de informações sobre o nosso estado. Vou pedir o Léo para colocar aí na telinha. Obrigado. Você pode repetir? hemeroteca.ihgg.org. Ok. Então está todo mundo convidado. Bom, então vamos lá. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Mas o grande feito dele aconteceu agora, recente. Ele foi eleito para ocupar uma posição no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Uma entidade igual ou superior à Academia Brasileira de Letras. Você pode falar sobre isso. O IHGB foi fundado em 1838, antes do Dom Pedro II assumir. Então, é o primeiro do Brasil? É a primeira entidade cultural e científica do Brasil. Sim. Ela foi fundada junto com o Colégio Pedro II, no mesmo ano, né, que o Pedro II foi fundado, o Arquivo Nacional. Então, o Pedro II para instruir o brasileiro. O arquivo para guardar os documentos produzidos pelo Império. E o Instituto para estudar e conhecer a história do Brasil. Tanto que o primeiro concurso que o Instituto fez foi como se deve escrever a história do Brasil. E aí várias pessoas escreveram suas dissertações, ganhou um alemão chamado von Martius, que escreveu uma tese trazendo uma perspectiva que se deveria escrever a história do Brasil na perspectiva das 3 raças. Dos índios, dos indígenas, hoje o nome que se usa, dos brancos, dos portugueses e dos negros, os afrodiaspóricos. Então essa tese venceu o concurso, né, e até hoje povoa o imaginário dos nossos intelectuais, tá certo? E depois começaram a surgir os institutos nos estados, né? O nosso é de 32, o de Goiás, mas antes já existiram em vários outros estados. Goiás são um dos últimos estados a criar o seu instituto. Certo. Então, estou assumindo agora, fui eleito dia 15 de janeiro, vou assumir às 17 horas no Rio de Janeiro, esse posto. Você sabe, Arthur, que Goiás tem um déficit de representação nacional. Por exemplo, a gente nunca teve um presidente da República, nunca tivemos um vice-presidente da República. Tivemos só um membro do Supremo Tribunal Federal de Goiás, o ministro Guimarães Natal. Mas temos há quase 100 anos sem um juiz lá naquela corte constitucional. Certo. E também só um membro da ABL, que foi o Bernardo Eles, que assumiu, inclusive, ganhando o JK naquela eleição de 1975. Portanto, agora... O Bernardo Eles fez história, né? Fez história. E aí o HGB, na República, nós tivemos o Leopoldo de Bulhões, em 1904, que foi representante de Goiás naquela entidade. Depois o Colemar nos anos 70, Colemar Natal e Silva. E nos anos 90, o José Mendonça Teles. Então agora na República eu sou o 4º representante de Goiás naquela Casa de Memória Nacional. Muito bem. Eu queria saber o seguinte, como que foi essa eleição? Você perseguiu esse desejo, você tinha esse desejo de alcançar
ou caiu no seu colo? Como foi? Nada na vida a gente não cai no colo da gente, tudo é conquistado, né, Arthur? Sim. Eu me preparei para chegar no Instituto de História Geográfica Brasileira, de Goiás. Assumi há 3 anos e meio atrás essa função e tem lá feito um trabalho voluntário. Lá ninguém é remunerado. Pois é. E por conta desse trabalho, eu penso que despontou, né, algumas ações que a gente fez e a gente foi convidado. Lá você é convidado para participar, né? E aí me elegeram dessa forma, através de um convite que a diretoria achou por bem, inclusive suprir essa lacuna de representação de Goiás, né, que é o estado que não tinha ali a sua representação. E agora vou assumir lá dia 15 de janeiro. Eu penso que é um momento, inclusive, de concitar os goianos a nos prestigiarem, porque é importante você assumir com respaldo das entidades culturais, do meio empresarial, do meio político, enfim, dos goianos, né, do modo geral, de vários campos aí que nós temos. Então, inclusive a imprensa também, né, um momento da gente poder aí ter o respaldo da imprensa, para ver que isso é importante a gente divulgar Goiás fora dos limites do Paranaíba. Alguma autoridade goiana estaria confirmada? O governador fez um vídeo, né, pedindo para que quem pudesse participar da solenidade, pela sua importância, pela sua representatividade, e eu penso que ele estará lá. Perfeitamente. Aí Ronaldo Caiado, nosso grande governador, que agora busca aí uma visibilidade nacional, não é? Porque ele pretende se candidatar, ele é pré-candidato a presidente da República, uma oportunidade boa no Rio de Janeiro de prestigiar a sua posse, né? Aí nessa área cultural. Então, né? E levando consigo as nossas entidades culturais. Inclusive o João Caetano, cantor e compositor, fez um vídeo hoje. Sim. Ele mora no Rio, né? Sim. E convidando a colônia goiana que mora naquela cidade para que prestigie a gente lá no dia 15 de janeiro. Perfeitamente. João Caetano é outro grande amigo nosso, artista famoso, um cantor e compositor lá do nosso Comunicação, daquelas boas épocas. Então, mora no Rio de Janeiro e vai prestigiar a posse. Ele que gosta muito dessa área cultural. Muito bem, você está de parabéns, viu, Jales? Obrigado. Novo, você tem quantos anos? 50 anos, meio século. 50, mas parece menos. Goiano? Goiano, de Goiânia, nasci em Goiânia. Minha família, Mendonça, da cidade de Pedrinópolis. Sim. E a família Guedes Coelho, da cidade de Goiás. Hoje, patrimônio da humanidade. Perfeitamente. Bom, eu fico muito agradecido pela sua presença. Parabéns aí pela sua gestão no IHGG. E agora, né, dia 15 deste mês, tomando posse lá no Rio de Janeiro, no IHGB, que é a brasileira, a entidade nacional. Suas despedidas. Muito obrigado e quero te convidar para você conhecer lá o Instituto, percorrer lá os nossos caminhos. Inclusive a gente está fazendo um projeto com as escolas de Goiânia. Recebemos lá, o ano passado, quase 3 mil alunos da rede pública, da rede privada de ensino, né, para ter esse contato, essa conexão maior entre a história de Goiás, né, e os alunos das redes de ensino fundamental e ensino médio. Perfeitamente. Muito obrigado, Jales. Obrigado a você. Parabéns. Amigos do programa Aplauso, é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.